tem algo muito errado. O ano é 1988 e uma das maiores guerras entre consoles está a todo vapor. Nintendo versus Sega. Ambos os lados dando seu melhor para produzir jogos e máquinas para a próxima geração. Com a tecnologia avançando de forma rápida, os cartuchos e fitas começaram a se tornar algo do passado, e aos poucos o CD estava cada vez mais presente no mercado. A Nintendo precisava de alguém para ajudar a dar o próximo passo, e com isso ela entrou em contato com a Sony. A Sony era muito mais conhecida no ramo tecnológico, como câmeras, Walkmans, etc. Então foi feito um acordo entre os dois lados para produzir o próximo grande console usando CD. O projeto SNES CD-ROM era bem simples, uma extensão de CD para os seus jogos, igual a Sega estava fazendo na época. Porém, com diferenças em relação a licenciamento e produção, a Nintendo muda de ideia e decide trabalhar com a rival, Philips. E com isso todos nós sabemos o resultado. 1, 2, 3, Link Play! Tá com o livrinho Pay! Não, não pra dentro da vala, me queima! A Sony, mesmo ficando de lado, gostou da ideia de ter um console e decidiu entrar sozinha no mercado. Então, no final de 1994, eles fizeram a revelação do seu primeiro grande console. O PS1 era um console potente, capaz de produzir gráficos 3D com som e qualidade, graças ao talento que a Sony tinha nesse departamento. O resto então se fez história. Muitos jogos lançados começaram grandes franquias e são conhecidos até hoje. Mas mesmo aqueles que não faziam tanto sucesso mostravam uma certa paixão por experimentar gêneros diferentes e estilos variados de gameplay, pela liberdade que a Sony dava a seus desenvolvedores. A Sega mirava bastante em adolescentes. A Nintendo era conhecida por jogos para a família ou para crianças. O PlayStation era para jogadores de verdade. E até comerciais desafiando os outros jogadores com frases do tipo: os jogos estão prontos, mas você não está. E até com um dos seus mascotes indo diretamente provocar a concorrência. Ô sua Mario! Caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí! Ah é, agora é pra valer. Vai tomar no cu, filha da puta! No campo de batalha temos a seguinte imagem. A Sega começa a capotar com o lançamento do Saturn, e a Nintendo estava caminhando com o Nintendo 64, ainda começando, deixando um espaço livre para o console da Sony crescer. Mas não é com uma batalha que se ganha uma guerra, e com o passar do tempo, o 64 começa a chamar a atenção. A Sega anuncia o Dreamcast, e agora a Microsoft também quis entrar na brincadeira. Superar o seu próprio sucesso pode parecer difícil, ainda mais com tamanha concorrência. Alguém tinha que cair. O Dreamcast chegou ao mercado um pouco antes do console da Sony, e até que estava vendendo bem. Porém, ele veio com um pequeno problema. Por mais que fosse um console mais forte e com um preço bom, a Sega deixou os fãs com um gosto meio amargo depois do Saturn, que foi um console bom, porém rushado no seu lançamento e com poucos jogos que realmente faziam a diferença. E devo lembrar que não teve nenhum jogo do Sonic para o console, sabe? O mascote deles. Então, na E3 de 1995, tivemos um anúncio que mudaria tudo. 299. Pode não parecer muita coisa, principalmente por ser mais caro que o Dreamcast em si, mas vamos colocar umas coisas na mesa. O PS2 era mais caro, porém com vasto conhecimento em tecnologia multimídia da época, o PS2 também vinha com um leitor de CD e DVD embutido, o que automaticamente
fazia dele não só um grande console, mas também o aparelho de DVD mais barato do mercado. E sua retrocompatibilidade com jogos de PS1 e uma nova onda de clássicos como GTA 3, Metal Gear 2 e God of War em sua mão, não tinha como lutar. E a SEGA teve que jogar a toalha, saindo meses depois do mercado de consoles. Parecia que nada poderia parar a Sony e seu novo colosso. E depois de quebrar recordes de vendas, se tornando o console mais vendido do mundo, era só questão de tempo até eles fazerem de novo. Só tinha um problema que eles não poderiam prever. Que o maior inimigo da Sony poderia ser ela mesma. O PS1 e o PS2 sem dúvida foram um sucesso, criando franquias e vendendo milhões de unidades. E com a ideia de ter um aparelho de DVD barato e... a pirataria também ajudou nisso. A Sony começou a bolar os planos para o seu próximo console, e agora com bastante tempo e familiaridade no campo, parecia que seria uma transição bem tranquila, e eles ficaram confiantes. Bem confiantes. PlayStation 3 foi uma besta como nenhuma outra foi, capaz de trazer gráficos incríveis, mostrando a diferença entre gerações. Só tinha um problema. O console era muito poderoso, porém, ele se tornava muito caro para fabricar e também complicado demais para criar jogos nele. E a Sony estava confiante demais para facilitar as coisas, afinal seu console era mais poderoso que a concorrência e para eles, isso que importava. Até as propagandas foram de personagens desafiando os rivais e cenas marcantes para coisas mais bizarras, focando mais no Blu-ray do que nos jogos em si. What the fuck? O PS3 também não estava livre de uma dose de dores de cabeça. Um ataque hacker à PSN vazou dados de usuários, incluindo senhas e números de cartões de crédito. Isso fez a Sony desativar o modo online de vários usuários por quase um mês para resolver o problema. Outro problema também era o superaquecimento. O PS3 original tinha o problema de superaquecer, te obrigando a desligar o console, interrompendo a sua jogatina. Algumas vezes até superaquecendo logo após você ter acabado de ligar ele. Porém, outro problema também foi a concorrência. O primeiro Xbox conseguiu fazer uma fanbase sustentável, e com isso criar um conjunto de clássicos junto a ela. Fable, Jet Set Radio Future eram bons destaques, mas nada superava o sucesso que foi Halo. Give me that chip. Sir, respectfully, go fuck yourself. E com o novo 360, as coisas ficaram ainda melhores. Pela programação do 360 ser igual a de um PC, era muito mais fácil criar jogos para o PC e fazer ports para o 360 do que para a concorrência, fazendo muitos desenvolvedores migrarem para o Xbox. Até mesmo alguns jogos que eram lançados para o PS3 eram versões inferiores do que tinham no 360. E com o passar do tempo, ajustes de preço e depois de 3 versões diferentes do console serem lançados, as vendas começaram a melhorar um pouco, mas já era tarde demais. O 360 estava na frente, apenas perdendo para o Wii, que estava vendendo como água. Na época eu até preferi comprar um 360, ele foi bem barato, os jogos rodavam super bem, e o que mais se ouvia do PS3 era que travava muito, não tinha muitos jogos, tinha aquele problema do superaquecimento e claro, a pirataria também ajudou um pouquinho nessa decisão. Mas mesmo assim era um console muito bom. A moda agora era os controles de movimento por causa do Wii. Xbox veio com Kinect. E PlayStation tentou sua sorte com PlayStation Move. Então era oficial. PlayStation deixou de criar novos horizontes para agora ter que seguir modas para se manter relevante, apanhando boa parte do caminho, mal conseguindo seguir a competição até o final. Apenas para jogos como The Last of Us salvaram um pouco do console no final da sua vida. Mas isso só mostrava uma cicatriz maior. Sony não era mais intocável.
PS4 eles teriam que mostrar que aprenderam a lição. O software era mais poderoso, porém simples para criar jogos. O design era simples e robusto. E a Xbox estava tropeçando feio no anúncio do Xbox One, criando um sistema que precisa ficar online direto e que foca muito mais em televisão do que em jogos. Fortunately, we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Pega a lapada, pega! E também a decisão controversa de travar os seus jogos com códigos, deixando quase impossível emprestar jogos para amigos. A Sony até parece ter voltado um pouquinho às origens com isso, chegando a ponto de fazer esse vídeo. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Os jogos começaram a vir, com boas notas também. Tem umas controvérsias aqui e ali, mas nada que atrapalhe. Parecia que as coisas finalmente estavam voltando a ser o que era. É só esperar e depois seguir com a próxima geração. Que nada, vamos para a próxima! O PS5 veio um pouco mais cedo do que esperávamos. Todo console até agora teve um tempo de vida médio de 10 anos. O PS4 mal fez 4 anos e já estávamos pulando para a próxima fase. Ao menos teremos melhorias, não é? Não é? Uma coisa que todos vocês têm que ter em mente é a questão de gráficos. Antigamente era fácil ver a diferença entre uma geração ou outra, mas desde o PS3 começamos a chegar no limite. A Sony sempre investiu pesado em seus gráficos e história, porém chegamos a um ponto que não tem mais para onde ir. Mostrar a diferença de qualidade de um para outro se tornou uma tarefa bem mais difícil e também bem mais complicada de impressionar. O que complicou as coisas também foi a nova obsessão da Sony. De uns anos pra cá, jogos como serviço têm chamado bastante atenção, seja para melhor ou para pior. E a Sony queria um pedaço desse sucesso, então tomou a sutil decisão de anunciar que estaria fazendo 12 jogos como serviço até março de 2026. Então ela botou todos os seus principais estúdios parceiros para produzir tais jogos. Alguns deles nem têm experiência no ramo de live service. Aí já temos um problema. Jogos como serviço dependem de uma fanbase saudável que está disposta a gastar tempo e dinheiro jogando apenas o mesmo jogo para conseguir conquistas, completar Battle Pass e também gastar dinheiro em loja. I can't see the end of the horizon. Hatsune Miku! E com isso, eles precisam de bastante conteúdo vindo em várias temporadas, o que leva mais tempo ainda para criar tais jogos. E enquanto o tempo passa, o PlayStation 5 chega à metade da sua vida, com menos jogos exclusivos que seus antecessores. Durante esse meio tempo, os fãs apenas ganharam ports de jogos de PS4 para o PS5, fazendo o PS5 se tornar apenas um grande emulador de PS4, o que não é um bom começo. E as novidades que vinham para o console também não ajudavam. Algumas sendo consideradas até as piores do ano e até sendo retiradas das lojas. Mas não se preocupem, os jogos como serviço vão salvar o console, não é? Não é? Boa parte dos 16 projetos em andamento, apenas alguns conseguiram ser um sucesso considerável. Boa parte fracassou e outra metade foi cancelada. E os que estão por vir... digamos que o público não tá muito ansioso. E enquanto eu estava editando esse vídeo, parece que eles cancelaram um suposto God of War Live Service. O que só faz eu pensar por que alguém faria um God of War Live Service. Sony, vem aqui. Ouve isso. E até aqueles que foram bem sucedidos como Helldivers 2, a Sony deu um jeito de estragar tudo, bloqueando o jogo em vários países devido à obrigação de ter uma conta PSN para jogar. No PC. E isso nos leva ao que sem dúvida foi um dos maiores fracassos na história do videogame. Concord. Concord era para ser o grande IP da Sony, um live service com um universo tão grande e abundante que seria o próprio Star Wars da empresa. Não é como se Star Wars estivesse na melhor agora, mas... ok. Também há relatos de positividade tóxica rolando durante a produção desse jogo. Ou seja, mesmo que você visse algo errado ou que talvez deixaria o jogo ruim, era melhor você fingir que tudo estava bem.
E no fim de tudo tivemos isso. Um hero shooter genérico com os piores designs que eu já vi na minha vida. Gordão, balofo, bolha, redondo, gordo miserável, boneco da Michelin, pudim de banho. E aparentemente a Sony estava tão animada com esse projeto que desembolsou fucking 400 milhões de dólares para que esse jogo ganhasse vida. Para vocês terem uma ideia do quão absurdo isso é, o jogo do Homem-Aranha custou 300 milhões e God of War Ragnarok foi 200 milhões. E se você quiser ir um pouquinho mais a fundo, Vingadores Ultimato. Um filme que foi para encerrar uma saga cheio de atores caros, entupido de efeitos especiais e cenas de ação, custou 356 milhões. Mas para esse jogo, foi necessário 400 milhões para fazer. E ele só durou 12 dias e seus servidores foram fechados. Então até agora o PS5 é só um console caro, com poucos jogos saindo e a maioria que sai é um lixo. Tem como ficar pior? Sony, eu não vou comprar isso não! Tinha que ser você, Sony. Toda vez que eu venho aqui, eu sou recebido com remaster. Ah, então você toparia um remake? A Sony também desenvolveu uma outra obsessão, que eles chamam de remasters. Para tentar provar que o PS5 é um console mais poderoso, eles têm lançado versões melhores de seus jogos para a nova geração, sendo que alguns desses jogos não têm nem 10 anos de idade. A recepção é bem diversa, os gráficos são bem questionáveis, mas não se preocupe, ainda temos uma carta na manga, um novo modelo de PS5. E o que ele tem de novo? 3 faixas na lateral, disk drive vendido separadamente, e essa bagaça não pode nem ficar de pé, pois o apoio é vendido separadamente. E nem tente usar o apoio do PS5 normal, não vai funcionar. Claramente um avanço em tecnologia. E também vamos aumentar o preço dos controles, porque... Por que não, não é? E para vocês não reclamarem que esquecemos dos fãs, em comemoração aos 30 anos de PlayStation, agora você pode ligar ao seu PS5 e ser recebido com sons e tela de início dos seus antecessores. Por um tempo limitado, é claro. E se tiver um dinheiro a mais, que tal um PlayStation Portal? Só vale a pena lembrar que não é um portátil, que você precisa de ter um PS5 para jogar isso aqui. Ou seja, sozinho, ele é só um apoio de porta. E eu sei, eu tenho falado mal bastante da Sony nesses últimos minutos, mas vamos tentar ter um pouco de humanidade e ver o lado deles da história. Deve ser muito difícil ser uma empresa multibilionária com anos de mercado e que de alguma forma não tem IPs originais o suficiente para trabalhar. Não é como se, sei lá, não tivéssemos várias franquias que não tem jogos há anos, não é? Tudo bem. Vocês querem novidades, não é? Que tal poder sentir o cheiro dos seus jogos? Olha, Sony, na moral, por que alguém ia querer sentir o cheiro do jogo? Ok, tô dentro. E cá estamos nós, num futuro não tão brilhante. Xbox aos poucos se afastando do ramo de consoles, e Sony chega na ponto de colocar propaganda na tela inicial do PS5. Desculpa galera, foi só um bug. Um bug que mostrava propagandas bem nos jogos que as pessoas iam jogar. Claro. E a Nintendo... A Nintendo tem tido outro ano bom de vendas, sem precisar demitir ninguém. É algo importante levando em conta que nos tempos atuais, mesmo se você fizer um jogo de sucesso, não garante que continuará com seu estúdio aberto. Continue assim, Nintendo. Só larga do pé dos fãs e de outros desenvolvedores, cara, pelo amor de Deus. E a Ubisoft? Pode estar fechando as portas em breve. Hey, pelo menos uma notícia boa. A Sony atual pode ser resumida em apenas 2 palavras: excesso de confiança e ganância. Não só eles não entendem o que o público quer, mas eles tentam constantemente ver qual é o próximo esquema ridículo que eles conseguem empurrar sem chamar atenção. E mesmo com constantes falhas, eles parecem não aprender a lição. Eles ainda vão continuar apostando em jogos live service. Então... o que aconteceu com você, Sony?
Você costumava ser corajosa, tentar coisas novas, mascotes, gêneros diferentes, tipos de gameplays diferentes, e agora está aí, lançando porcarias custando milhões, obrigando seus estúdios a trabalhar em jogos que não querem, enquanto um pequeno platformer que nem foi você que fez e mal teve propaganda, ganhou o jogo do ano. Eu escolhi um PS4 por um motivo. Na época, havia grandes jogos e um grande serviço por detrás desse console. Mas eu não penso nem tão cedo em ir para a próxima geração. E eu até comprei um PC mais caro para isso. E mesmo se eu fosse dar o próximo passo, eu iria para um Xbox, só por causa do Game Pass. Ou para o Steam Deck. Até rolam boatos de que a Steam vai lançar o próprio console. E se isso for verdade, e se for bom, eu iria direto para ele. A verdade é que a Sony não se importa mais. Sem concorrência direta, agora eles querem ver até onde conseguem ir com a ganância deles, pois eles estão apostando em tudo no jogo que pode definir uma geração, GTA 6. E eles sabem que vai vender mais PS5 porque as pessoas precisam de um console para jogar. Claro, o Xbox vai rodar o GTA 6, mas poucas pessoas sabem disso. E a Sony quer garantir uma qualidade maior para o console. Ah não, pera. Olha, enquanto vocês ainda não podem jogar GTA 6, que tal irem assistir Secret Level? Temos 2 episódios que pagamos caro para ser feitos dos melhores jogos que vocês gostam. Por exemplo, Concord. Você quer ver mais de Concord, não é? Ou que tal o episódio que a gente fez teasing do God of War? Vai descer pro play? Então cai dentro! Se liga, tiozão!